Quero chamar para essa conversa, se junta agora a gente, a Elaine Silva, que é doutora em Direito Internacional pela USP. A Elaine também é professora da PUC e pesquisadora. Elaine, sempre bom te receber por aqui, seja super bem-vinda. Acho muito interessante o que o Rodrigo nos traz, porque é uma pauta que tem movimentado o mundo, essa questão da imigração, né? Mas ela acaba sendo cooptada de uma forma ideológica pela extrema-direita nesse momento. Eu queria te ouvir em relação a isso, porque durante esses últimos dias a gente tem acompanhado com mais atenção, talvez, a questão dos Estados Unidos, e os vídeos que chegam de lá são desesperadores, né? A gente teve o garoto que foi preso, um garoto de 18 anos, depois a gente fica sabendo que é o pai dele, brasileiro no caso, né? O pai dele que era alvo dessa ação da polícia, mas o garoto continua preso, há um desespero por parte da família também. A gente viu ontem aqui o vídeo de uma mãe que foi levada presa enquanto as filhas dentro de casa gravavam essa prisão na porta de casa. Mãe solo, as filhas estão com uma colega, com uma amiga da mãe, porque ficaram sem realmente a mãe ali em casa. Então, assim, é muito desesperador tudo o que está acontecendo. Eu queria te ouvir. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos, aliás, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda novamente que seja sobre um tema tão áspero e tão espinhoso quanto violações de direitos de pessoas que estão aí em situação de imigração, ou pelo menos uma restrição dos direitos das pessoas que estão em imigração. O caso dos Estados Unidos, é óbvio, é um caso que é extremo, porque não é um trato ou específico de imigrantes. Os Estados Unidos estão vivendo uma deterioração progressiva e muito rápida do regime democrático dentro do país, e o que o governo Trump está fazendo não respeita as regulações mínimas. Ele extrapolou qualquer legitimidade e legalidade no uso do poder executivo e da função executiva, o que está fazendo com que o próprio regime democrático e as instituições democráticas dos Estados Unidos sejam revisitadas e repensadas em razão de todo o abuso que está ocorrendo no exercício do poder. A gente teve casos de mães carregando criança, até o caso de uma brasileira que, carregando um bebê, foi jogada no chão pelo ICE, que é a polícia imigratória do Trump, que acabou gerando revolta nos Estados Unidos. A gente tem vários casos em que pessoas que já haviam se naturalizado estadunidenses foram afetadas pelo processo de prisão e deportação, e tudo isso está fazendo com que, de alguma maneira, isso seja repensado, está causando grande repercussão interna, especialmente naqueles que são contrários ao Trump. Embora a parte de política imigratória, não sei o quanto vocês estão acompanhando, seja o aspecto da política do Trump que ainda contém grande apoio na sua própria base em relação a outros temas, de uma forma geral, nesse primeiro período do governo Trump. Agora, o que é interessante notar é que essa política de ataque ou política de restrição, ela aparece de uma maneira especialmente violadora nos governos de direita ou de ultradireita, como é o caso dos Estados Unidos, mas ela tem sido também presente em governos de centro-esquerda. A gente pode citar, por exemplo, o caso da Dinamarca ou o caso do Reino Unido. Em Portugal, como o Rodrigo falou, a partir de Portugal, o que você começa a ver é que tem não só uma base local, mas você tem também uma base regional, a inserção de Portugal no âmbito da União Europeia e a adoção de políticas por Portugal que não eram compatíveis com as políticas da União Europeia. Agora, eu costumo falar, quando a gente vai falar desse tema, que apesar de hoje se parecer que o tratamento do estrangeiro e do imigrante é algo relativamente simples ou só administrativo, na realidade é muito recente na história o controle de fronteiras e a imigração e controle de movimento de pessoas. Eu costumo falar, mesmo o passaporte, que parece algo universal e parece algo que esteve aí o tempo todo, ele é uma criação do século XX, a sua disseminação como objeto de controle de pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, o livro do Werner Zogen, que ele vai contar a vinda, por exemplo, para o continente americano,
americano, você vai ver que um dos comentários dele, em um determinado momento do livro, é como ele sequer tinha passaporte quando ele veio para o Brasil. Então, eu acho interessante, em alguma medida, a gente ver como que esse controle ele vai aparecer, essa tentativa de controlar estrangeiros e o fluxo de pessoas que estão atravessando fronteiras, que isso vai atingir, isso vai ficar evidente com a Segunda Guerra Mundial, qual era o sistema de tratamento de estrangeiro, quando a gente passa a ter no continente americano até campos de concentração para os nacionais dos países que eram considerados inimigos. O próprio Brasil teve campo de concentração para colocar pessoas de nacionalidades consideradas inimigas em um período da Segunda Guerra Mundial. A gente tem diversos casos que acabaram gerando bastante repercussão a partir dos Estados Unidos e países da América Central. Alguns casos acabaram chegando até a Corte Internacional de Justiça. Por quê? Porque, em geral, o nacional de um país, ele é um portador, ele é, em alguma medida, um símbolo, um representante, não um representante oficial, mas ele é visto como parte do país estrangeiro. Então, você tinha uma política de considerar, você vai tratar a pessoa como você trata o país estrangeiro. Então, se o país estrangeiro é inimigo, a pessoa da nacionalidade daquele país estrangeiro também vai ser inimigo. É o que fez com que muitas pessoas que eram perseguidas pelo governo nazista na Alemanha fossem retornadas e fossem, mesmo sendo perseguidas e com risco de morte. E isso é que vai gerar a política de proteção de refugiados, que afasta, que diferencia o tratamento do estrangeiro em relação ao tratamento do Estado, o do privado e o do público, tentando estabelecer políticas e condutas diferentes. Aí isso faz sentido hoje, porque hoje a gente está vivendo num momento de aumento progressivo de conflitos no mundo. A gente está vivendo um momento em que algumas questões que eram consideradas inegociáveis, como a própria guerra de expansão territorial, sejam colocadas novamente em discussão, como a invasão da Crimeia pela Rússia, como a invasão total de Gaza por Israel, e você vai ver a retomada do conflito da Caxemira entre Índia e Paquistão. Você tem diversos casos em que você está vendo que, por um lado, algumas questões que foram consideradas bases desse sistema pós-Segunda Guerra Mundial estão começando a ser questionados ou estão sendo questionados progressivamente, ao mesmo tempo em que você tem um declínio dos regimes democráticos no mundo, e a gente está vivendo um aumento que nunca houve depois da Segunda Guerra Mundial, o primeiro momento em que a gente está vivendo, em que a gente tem mais países se autocratizando do que se democratizando de uma forma geral. Algumas estatísticas que foram publicadas agora entre maio e junho, agora nos primeiros dias de junho, em relação a índices de democracia, por mais que índices possam ser questionados. Então, isso é muito reflexo, obviamente, desse acirramento de conflitos, dessa retomada de questionamentos de novos conceitos ou novas visões de tratamento da pessoa no pós-Segunda Guerra Mundial. No longo prazo, é óbvio, né? E aí pode me cortar, por favor, que eu sei que eu falo demais, mas no longo prazo a gente sabe que isso é um movimento de refluxo, um backlash em alguma medida, a essa mudança de um sistema que vigorou por tanto tempo, de tratar o indivíduo como ligado ao estado do qual ele faz parte, ao povo do qual ele faz parte. Mas, no entanto, viver essa situação hoje traz muita insegurança de uma forma geral, principalmente para quem está no país. Então, eu estou acompanhando alguns brasileiros que estão em Portugal, alguns brasileiros que estão nos Estados Unidos como advogada, pessoas que já tinham apresentado o pedido de regularização da sua situação imigratória, pessoas que estão com pedidos de proteção na justiça, que estão com medo de ter a ordem da justiça, a proteção da justiça negadas pela situação de não poder sair do país ou não poder voltar ao país e ter eventualmente a sua demanda aceita. Então está gerando muita insegurança de uma forma geral para várias pessoas nesse momento. Eu acho que assim, um panorama completo e assustador que a Elaine nos traz. Claro. Eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte, eu acho estranho que toda essa análise você não tenha mencionado a palavra racismo, porque para mim é tão claro que o problema é o racismo, porque vamos lembrar,
você estava falando das fases de restrição que houve. Nos Estados Unidos já foi proibida a imigração chinesa, por exemplo, né? Já foi, e, no entanto, os Estados Unidos que moveram uma guerra, que entraram na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, receberam alegremente os cientistas alemães que tinham colaborado com o regime nazista, receberam alegremente os alemães que colaboraram com o regime nazista. Para quê? Primeiro, porque eram brancos, loiros, de olhos azuis, e eles ajudaram a desenvolver todo o programa espacial, particularmente o programa espacial americano. Então, será que o problema não é menos os estados, como é que eles se relacionam, e muito mais a questão do racismo mesmo? Esses países vetados pelo Trump, é tudo da Ásia, é tudo da África, ou seja, é tudo chinês, é tudo preto, e quando não é preto é latino-americano, que é a Venezuela e Cuba, entendeu? Então, isso em Portugal c'est la même chose, né? Em Portugal também, são os indianos e são outras coisas lá. Enfim, mas é isso, eu duvido que haja um australiano sendo deportado de Portugal, entendeu? Quer dizer, então eu acho que seria legal você abordar essa questão também sob um ponto de vista racial, porque eu acho que essa não é uma discussão sobre xenofobia, assim. Para começo de conversa, a palavra xenofobia ninguém entende o que quer dizer, né? Vamos falar a real. É racismo mesmo, né? Queria saber se você concorda com essa avaliação ou não. Se a gente faz a diferença entre racismo e xenofobia, como o racismo em relação aos grupos que fazem parte de raças ou etnias claramente determinadas, e xenofobia com relação àqueles que têm uma determinada nacionalidade, o que vem de uma perspectiva de formação de Estado, só a palavra racismo não é capaz de explicar, porque você tem australianos, britânicos que foram afetados pelas medidas do Trump de deportação, por exemplo. Mas é impossível você entender o fenômeno como um todo sem falar de racismo também. E aí, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, você pega a declaração dessa semana passada, do Stammer, por exemplo, no Reino Unido. Bem, a gente é aberto à imigração, mas não adianta vocês virem aqui, não falar a nossa língua e não serem integrados na nossa comunidade. Ou você pega o que está acontecendo na Dinamarca. A Dinamarca foi algo bem, bem evidente. E eu acho que é até chocante, porque lá o governo dinamarquês confiscou joias e valores, bens das pessoas que estavam chegando, e justamente com esse medo de eu não estou conseguindo entender mais ninguém que está ao meu redor, um elemento que vai aparecer e que vai estar presente, a questão da língua, a questão da religião, em especial, quando a gente vai responder isso. Quando você pega a discussão de uma forma geral, o que você vê de comum na maior parte dos países que estão no norte dessas medidas de ataque, muitas das medidas estão restringindo a entrada de pessoas que foram afetadas pela ação colonial dos Estados Unidos. Então você vê a presença dos Estados Unidos no Afeganistão, e parte dessa presença e da colaboração dos nacionais com a presença dos Estados Unidos era feita com a promessa de proteção, de recepção, de acolhimento. Até eu, que sou advogada aqui no Brasil, professora aqui no Brasil, recebi pedido de contato de afegão que queria vir para o Brasil e do Brasil ir para os Estados Unidos porque não estava conseguindo nos Estados Unidos. Então, você vê, por exemplo, a estada ou a proibição de pessoas da Eritreia, Etiópia e Somália, que também tiveram ação do governo dos Estados Unidos. O governo, essa medida específica dessa semana de bloqueio dos vistos ou proibição de vistos para pessoas ou nacionais, não importa se eles estão exatamente na Somália, pode estar em outro país e pedir o visto, desses 12 países, são Afeganistão, Mianmar, Chad, Congo, Guiné, Eritreia, Haiti. Haiti é outra de ação colonial dos Estados Unidos, grande parte da presença é ação no processo de fragilização do governo. Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, elas têm um argumento que são países, publicamente, a declaração, países com grande presença de terroristas. E aí você vai falar, o que é grande presença terrorista no Haiti, né? Pelo menos para quem conhece. Aqui no Brasil a gente tem
um professor na Unicamp, que é o Omar, que tinha viagens todo ano com as suas equipes para fazer o acompanhamento. Eles eram da antropologia e eles faziam viagens de trabalho, pesquisa para o Haiti, para acompanhar comunidades religiosas do voodoo. Ele esteve no Haiti, por exemplo, quando teve o terremoto, acompanhou todo o processo de ação, viu como a MINUSTAH não fez diferença nenhuma no processo de reorganização dos haitianos após o terremoto. E quando você acompanha os trabalhos de uma pessoa que a gente conhece e confia, você vê o quão sem nenhum fundamento é esse tipo de questão. Mas não é só porque é preto, mas é porque tem também outros fundamentos. Tem fundamento de língua, tem fundamento de religião. Aí você vai falar, não, mas e o caso dos afrikaners, que é o que vocês não citaram, que para meio mundo foi um escândalo. Considerar afrikaners refugiados, perseguidos políticos, um genocídio que não existe. E aí você começa a ver as influências do grupo e como essa política é fragmentada. Agora, o que acontece, e é diferente nos Estados Unidos em relação a outros países, é que o governo dos Estados Unidos tem adotado muitas medidas, é uma política totalmente fragmentada, com diferentes fundamentos, com diferentes ações que são, e até por diferentes órgãos nesse processo. O que a gente vê, por exemplo, em Portugal, que é diferente, é que você tem uma certa política, e essa política tem uma certa lógica, e você consegue acompanhar de alguma forma aquilo que está acontecendo. Você vai para o Reino Unido, você também tem uma política relativamente organizada, uma política relativamente comum. Então, essa questão racial, ela faz parte, mas ela não é única e exclusivamente capaz de só por ela mesma explicar todas essas questões que estão aparecendo. Por quê? Porque, como eu falei, você tem outros grupos que são mais próximos que foram afetados aí nessa questão. E a gente precisa incluir questões de religião, questões de afastamento da responsabilidade pela ação externa. A questão do Afeganistão é um exemplo bem evidente com relação a isso. Ou do Afeganistão para o Turcomenistão e como isso acabou se afetando e se alastrando eventualmente. Professora, vou rápido parágrafo e uma pergunta para a senhora. Não vou contar a história dos últimos 50 anos de Portugal, mas em 1975, descolonização de Portugal, teve um processo que é famoso, aliás aqui a gente não sabe, né? Uma ponte aérea, como eles chamaram, da saída de Angola. Terminou o processo de colonização. 300 mil portugueses, eles tinham o direito de ficar ou então de voltar. Só que tinha prazo, 90 dias. Né? Foi feita uma ponte aérea, os aviões não paravam da Portela, em Lisboa, para Luanda e assim ia. Os próprios... o aeroporto virou um campo de refugiados e tal, porque a guerra civil em Luanda... 3 grupos naquele momento se digladiavam pelo poder, 3 grupos angolanos. Aquilo foi um drama gigante que tem impacto até hoje em Portugal. Repara que eles estão fazendo. Tá bom, a dimensão era outra, né? Mas repara que eles estão fazendo a mesma coisa. Estão dando 20 dias para o cara sair do país a partir do momento em que ele recebe o documento. Esse era o parágrafo. Agora a pergunta. Doutora, está mudando o governo hoje. Alguma perspectiva real, ou seja, a senhora teme que o que está acontecendo na justiça americana, ou seja, o governo, né, ignorando decisões, leis e tocando as pessoas para fora, possa acontecer em Portugal também? Olha, levando em consideração o contexto institucional geral de Portugal, eu falaria que é pouco possível que isso ocorra em Portugal. A justiça, não é só a justiça, as instituições portuguesas são diferentes. Eu costumo falar isso quando a gente vai falar desses assuntos, porque os Estados Unidos, como foram o primeiro grande exemplo de pensar um Estado formado a partir da ideia de Constituição e contrato social, muitas vezes acaba sendo utilizado como referência do que deveria ser. Aqui no Brasil mesmo a gente tem diversos cientistas políticos, analistas, intelectuais,
que muitas vezes julgam as instituições brasileiras pelas instituições dos Estados Unidos. A gente teve cientistas famosos que até julgavam e falavam que a Constituição brasileira era absurda de detalhista e fazia críticas em cima disso, e era muito repercutido por toda a parte, porque deveria ser dar mais liberdade para os poderes na execução do dia a dia. Então, os Estados Unidos, apesar de serem os primeiros, eles têm um regime constitucional, que é o que dá garantias e o que estabelece essa ideia de contrato social mínimo. E muito do que foi feito posterior foi feito por meio de emendas, atos legislativos, atos do próprio executivo, precedentes judiciais, que a rigor não tem o mesmo peso de um contrato social baseado na ideia de Constituição. Por mais que, obviamente, intelectualmente, você vai ver que diferentes autores vão caracterizar quando surge o contrato social de diferentes maneiras. No caso de Portugal, a Constituição portuguesa, a legislação portuguesa está muito mais alinhada à ideia da Constituição brasileira, de tratar com detalhes, do que a Constituição dos Estados Unidos. Então, a cultura jurídica, a cultura institucional é diferente. Então, até onde pode ir o executivo, mesmo lembrando, e é importante a gente lembrar, Portugal é um semipresidencialismo. Então, você já tem uma limitação em relação à atuação e ao poder executivo em relação aos Estados Unidos, que é diferente. O presidente do Portugal, por mais que se chame de presidente, ou que tenha o cargo de poder executivo, ele não tem o mesmo poder, o líder do poder executivo não tem o mesmo poder que o líder do poder executivo nos Estados Unidos, nem do líder do poder executivo no Brasil. Então, essas instituições que dão a base para a organização do Estado, elas têm características de funcionamento, garantias que são diferentes dos Estados Unidos. Eu apostaria que não aconteceria a mesma coisa. E haveria mecanismos de debate, questionamento, de judicialização e de tentativa de controle diferentes, até pela inserção de Portugal no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que faz discussões relativas à presença também de direitos de imigrantes. Então, você teria outras possibilidades de mecanismos de controle da ação do poder português, seja ele executivo, legislativo ou judiciário, em relação aos Estados Unidos. Deixa eu fazer uma última pergunta e voltar para os Estados Unidos, fazer um link aqui com o Brasil. Então, deixa eu só Aliás, fazer eu falar... A presidente de Portugal é o melhor emprego no mundo, né? Você não tem nenhuma responsabilidade, não faz nada, só recebe chefe de Estado. E o Rebelo de Sousa, o Marcelo Rebelo de Sousa, viveu muitos anos em Moçambique. Veja você. Pois é. Se eu estiver errada, eu peço para que a Elaine me corrija. É o seguinte, os Estados Unidos usam para facilitar a deportação de imigrantes ilegais essa questão do terrorismo, né? Que eles fazem parte de organizações terroristas. E daí aqui no Brasil a gente está tendo uma discussão, inclusive com uma lei tramitando no Congresso que incluiria facções e grupos armados na lei antiterrorismo, os classificando dessa maneira. A gente teve também nessa semana, na última semana agora, a prisão do MC Pose do Rodo, e a Polícia Civil ali traz essa expressão narcoterrorista para fazer essa prisão. E isso tudo parece se encaixar de alguma forma, já que nesse momento está rolando uma pressão dos Estados Unidos sobre outros países para aumentar esse escopo do terrorismo, da prática de terrorismo, e com isso facilitar, claro, o trabalho dos Estados Unidos, não? É uma observação perfeita, Thalita. Se você lembrar, a Angela Davis já foi considerada terrorista nos Estados Unidos. O Mandela estava na lista de terroristas dos Estados Unidos, mesmo enquanto presidente da África do Sul, depois do processo de reconciliação e de reconstituição pós-regime apartheid. Se sabe publicamente, porque existem evidências e ações que foram patentes e públicas de pressão do governo dos Estados Unidos para que o Brasil adote uma tentativa de difusão internacional de normas, a mesma definição de terrorismo. O ápice dessa pressão, ela foi exercida antes dos grandes eventos dos anos 2010, que acabou fazendo com que a gente incorporasse uma lei que tivesse referência ao terrorismo, mas não incorporasse a mesma
mesma definição. E por que não foi incorporada a mesma definição? Porque, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, existe... entre aqueles que fazem o debate, um grupo muito grande que tem consciência do risco da definição de terrorismo. E eu falo isso porque eu já tive a experiência, por exemplo, de ser entrevistada por um veículo de imprensa e apontar para isso e as pessoas ficarem me pressionando. Não, mas é terrorista. Eu falar, não é porque o governo dos Estados Unidos chama de terrorista que você tem que aceitar a classificação de terrorismo. Existem consequências muito importantes, a gente tem que pensar contexto e tudo mais. Chamar de terrorista ou ter uma definição ampla de terrorismo não é algo bom. E aqui no Brasil, a gente tem um debate muito bem estabelecido, desde que esse debate começou, no início dos anos 2000, entre grupos que apontam os riscos de você até ter a definição de terrorismo como tipo dentro do ordenamento brasileiro. É óbvio que você vê que esse movimento de difusão, ele vem com workshops de capacitação, circulação internacional de forças intelectuais, ele tem todo um processo de atitudes e atividades que vão levar para que as pessoas comecem a achar que esse é o conceito que deve ser colocado. E, eventualmente, você vê que no âmbito de atuação, se tentam incorporar ou se tenta levar efetivamente à introdução dessas concepções quando é possível. Mas isso não quer dizer que vai ser aceito. Tanto que houve a prisão do Posé, mas você vê que houve muita reação posterior. Porque que quando é na Globo, a pessoa pode falar, pode retratar, mas quando é a pessoa na periferia cantando, você vai chamar isso de apoio e promoção. Então, a gente tem um ambiente cultural de discussão e até estrutural diferente do que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas é um campo em que você vai ver essa pressão dos Estados Unidos claramente. O Brasil sucumbiu em alguma medida à pressão dos Estados Unidos para a realização dos mega-eventos, mas não sucumbiu totalmente, e esse debate ele ainda é presente hoje. A gente precisa, obviamente, colocar na mesa que falar em terrorismo ou só apontar que é terrorista não é necessariamente bom, mesmo quando outros estados apontam para isso. Perfeito. Elaine, muito agradecida pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Bom programa por aí. Muito obrigada, bom trabalho.